Amém. Bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Amém. Que dinâmica maravilhosa, né? Já a gente vai comentar um pouco mais também sobre aquilo que a Rosana falou. Muito bom. Mas antes, vamos orar, pedir ajuda ao Espírito Santo para aquilo que nós vamos ouvir nessa manhã. Amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa manhã, por essa oportunidade de estarmos ouvindo, Pai. Sim, Pai, por esse momento de ministração da Sua palavra. Nós, de fato, dependemos de você, Espírito Santo, para aprender, para compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. Sim, Pai, nós entendemos, Pai, que aquilo que vem do Senhor se discerne espiritualmente, Pai. E nós dependemos, de fato, do Senhor, que é o mestre dos mestres, Senhor. Nós queremos aprender contigo nessa manhã. Nós te damos graça, Senhor, por essa oportunidade. Nós desejamos mesmo da sua unção, Pai, dependemos dela, Senhor, para tudo aquilo que nós vamos fazer. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria ler com você, para nós iniciarmos, lá em João, no capítulo 16, no versículo 7. João, capítulo 16, no versículo 7. João 16, no versículo 7. Todo mundo abriu? Ele diz assim: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Eu acho muito interessante aqui nessa passagem, me chama muita atenção o fato de Jesus ele dizer, convém para vocês que eu vá. Irmão, o que é melhor que Jesus em nossas vidas? Imagina você como discípulo, você largou aquilo que você tinha, seguiu o mestre, 3 anos vendo um milagre acontecendo, pão e peixe multiplicando, o rapaz anda sobre as águas, cura os enfermos, expulsa os demônios, e ele diz, olha, convém para vocês que eu vá embora. Eu acho que os discípulos olharam para aquilo naquele momento e entraram em desespero. Como assim? Convém que você vá, Jesus? Pensa um pouquinho, a gente está com Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias. Mas ele diz que o motivo disso é, convém que eu vá. Porque se eu não for, ele não vem. Porque quando eu for, eu vou enviar ele para vocês. Ele quem? O Espírito da verdade. E sabe, a gente vai aprender mesmo durante esse mês um pouco mais sobre o Espírito Santo. Porque ainda que algumas pessoas talvez pensem que o Espírito Santo é só um vento, é só uma força, é só uma energia, é só uma emoção, o Espírito Santo é uma pessoa. E a gente vai entender isso já já, e que nós precisamos dar atenção e voz e lugar mesmo em nossas vidas. Eu gostei muito da dinâmica que Rossana fez, tanta coisa a gente pode extrair daquilo que ela falou, mas é o que eu fiquei pensando enquanto ela fez a dinâmica foi, mas eu quero na minha vida dar esse microfone para o Espírito Santo, para que ele tenha a sua voz alta, para que eu consiga ouvir. Às vezes a gente pode dar atenção a tantas vozes, né, como ela foi falado. Talvez a gente pense em alguma voz, a gente diz, rapaz, eu vou dar eco e dar volume a essa voz específica. Eu quero dar o microfone para o Espírito Santo falar da minha vida. Mas foi uma bênção, viu, Rosana? Glória a Deus por essa dinâmica de verdade mesmo. Mas aí é que eu quero começar lendo com você, continuar lendo com você. Lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 30. Efésios 4, no versículo 30. Nós vamos passar por algumas passagens dessa manhã.
Efésios 4, no versículo 30. Enquanto você abre, é interessante observar esse destaque de Jesus que ele dá para o Espírito Santo. Aqui em João capítulo 14, 15, 16, Jesus está nas suas últimas palavras, nas suas palavras de despedida mesmo para os seus discípulos, e uma das coisas que ele mais vai enfatizar é sobre a vinda do Espírito Santo. Eu gosto muito no livro O Espírito Santo e Você, a dupla dinâmica do céu, de Rick Renner, tem um momento em que ele fala sobre isso. Ele diz, talvez hoje a gente não entenda o poder disso que era para os discípulos, o saber que viria outro como o próprio Jesus. Eu não sei se você já passou, algumas vezes a gente jogando bola, já praticando algum esporte, e você tem alguém no seu time que ele joga muito bem, e talvez ele dá pelo resto do time todinho. E aí acontece a tragédia, ele diz assim, eu vou ter que ir embora, deu meu horário, eu não vou poder ficar, vou ter que ir. Você pensa, meu Deus, e agora? E aí você olha para o banco de reserva. E aí bate o desespero às vezes, porque não tem ninguém à altura daquele cidadão que vai sair. Mas no caso de Jesus, ele está dizendo, ei, não se preocupem, porque eu vou mandar outro como eu. E a primeira coisa que a gente vai destacar essa manhã é que o Espírito Santo, mais uma vez, ele não é uma força, não é energia, ele é uma pessoa. E a gente pode ver características na palavra que mostram essa personalidade do próprio Espírito Santo. Me entenda, dizer que o Espírito Santo é uma pessoa não quer dizer que ele é um ser humano. Quer dizer que ele é dotado de personalidade. Ele é alguém com quem a gente pode se relacionar. Porque a gente não pode se relacionar com uma coisa. Se você chegar aqui e alguém estiver se relacionando, conversando com essa cadeira, com o púlpito, isso está errado, amém? Glória a Deus, aleluia. Mas a gente se relaciona com pessoas, com algo que tem personalidade. E a gente vê aqui em Efésios capítulo 4, no versículo 30, ele diz assim, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Paulo aqui está falando sobre nós mudarmos a nossa conduta, deixarmos a vida de pecado, aquele que roubava, não roube mais, aquele que mentia, não minta mais. E ele diz, não entristeçais o Espírito de Deus. É possível entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele se entristece quando nós vivemos uma vida de pecado. Lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 5, vou abrir aqui, Tiago 4, versículo 5, ele diz assim, vamos ler a partir do 4, ele diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Aqui fala do zelo, do ciúme, do cuidado, do apego, do amor mesmo do Espírito Santo para as nossas vidas, que não se agrada em ver a gente tendo uma infidelidade com Deus, tendo uma amizade com o mundo. Porque não tem como ter amizade com Deus e com o mundo ao mesmo tempo. Um é para um lado e outro é para o outro. Ou a gente está indo em caminho à amizade com Deus, ou em caminho à amizade com o mundo. Em Romanos 8, no versículo 27, eu vou ler aqui, depois a gente vai passar por algumas passagens, ele diz assim, aquele que sonda o nosso coração e conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Então aqui ele fala sobre a mente do Espírito, o Espírito que intercede por nós. Coisas não intercedem por nós, amém? Uma cadeira, um objeto não intercede por nós diante de Deus, mas o Espírito, ele intercede por nós. Em 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 11, 1 Coríntios 12, versículo 11, Coríntios 12, 11, diz assim, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Em Hebreus capítulo 2, Hebreus 2, no versículo 3, diz assim, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos dada depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então a gente vê aqui, tanto em 1 Coríntios quanto em Hebreus, que o Espírito Santo ele também tem uma vontade.
Sabe, o Espírito Santo, ele se entristece, o Espírito Santo, ele tem ciúme, ele tem zelo pelas nossas vidas. A Bíblia fala sobre a mente do Espírito, fala sobre a vontade do Espírito. Sabe, nós precisamos entender que o Espírito Santo é alguém que nós temos junto com a gente. Sabe, o Espírito Santo tantas pessoas dizem assim, rapaz, como deveria ser bom andar nos tempos de Jesus. E de fato, deveria ser maravilhoso. Quem não queria ser discípulo de Jesus? Quem não queria estar vendo com seus próprios olhos o Verbo encarnado, o Deus que se fez homem? Rapaz, era maravilha. A sabedoria em pessoa, a palavra de Deus, o amor, a revelação do Deus invisível. Mas a boa notícia é que a gente não precisa ficar saudosista, não precisa ficar triste, porque nós temos o Espírito Santo. E talvez alguém pense, não, mas não é a mesma coisa. Mas sabe, isso agora depende de nós, do nosso relacionamento que nós nos propomos a ter com o Espírito Santo. Porque o próprio Jesus disse, não se preocupe, eu vou mandar ele. Jesus não está dizendo assim, olha, não se preocupe não. Enquanto eu não estiver aqui na terra, eu vou mandar um negocinho aí para vocês se distrair. Já viu a expressão para enganar o bucho? Você está com fome, está com aquela vontade de comer aquele almoço, aquele prato cheio, mas não tem. Aí você chupa uma pastilha, come uma bolacha, diz, não, só para tapear o bucho, enquanto não chega a comida de verdade. O Espírito Santo não tapeia bucho, não. O Espírito Santo é o próprio Deus vivendo em nós, que se relaciona com a gente, que ele se alegra com as nossas atitudes, se entristece, que ele tem uma vontade, que ele tem uma mente, e não para só por isso, porque podia ser legal saber que o Espírito Santo tem uma vontade, mas o interessante é que a gente pode ver lá em João, no capítulo 14, João capítulo 14, no versículo 26, ele diz assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Meu irmão, o Espírito Santo não apenas tem uma vontade, ele se entristece, ele tem ciúmes, mas ele nos ensina. O Espírito Santo, ele nos faz lembrar do ensino mesmo de Cristo. No capítulo 15, no versículo 26, ele diz, quando, porém, vier o Consolador, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. O Espírito Santo, ele testemunha. Mesmo perceba mais uma vez, o Espírito Santo não é uma coisa. Ele nos ensina, ele dá testemunho a respeito de Jesus, ele nos lembra. No capítulo 16, no versículo 8, nós lemos, ele diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele também nos convence. E que glória a Deus, o Espírito Santo pegar a nossa cabeça dura, o nosso coração endurecido e nos convencer dos nossos erros, nosso caminho errado. Não sei se já passou por algum momento da sua vida em que você tinha uma decisão a tomar e você estava na sua cabeça de tomar aquela decisão e era uma decisão ruim. E as pessoas que tinham ao seu lado apoiavam essa decisão ruim. E quão bom é quando no meio disso alguém chega e nos convence do contrário. E de repente a gente faz, rapaz, de fato, eu estava prestes a tomar uma decisão ruim na minha vida, mas agora eu fui convencido. Meu irmão, o Espírito Santo, ele nos convence da coisa mais importante da nossa vida, porque diz além dessa vida aqui, ele nos convence da justiça, do juízo e do pecado. O Espírito Santo, ele, de fato, é o próprio Deus, como nós vamos ver já já. No capítulo 16, no versículo 13, ele diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Em Romanos 8,14 diz, porque todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. O Espírito Santo não apenas tem uma vontade, não apenas tem uma mente, não apenas se entristece ou se alegra, ele nos ensina a respeito dessa vontade de Deus, ele nos lembra aquilo que Jesus falou, ele nos guia a toda a verdade, ele nos conduz. O Espírito Santo está para a gente como o próprio Jesus. Ele não está corporeamente, não está fisicamente,
Mas a boa notícia é que ele está dentro de nós. Em João 14,16, como nós vamos ver, Jesus ele disse que ele enviaria o Espírito Santo, o qual o mundo não podia receber, porque não o conhecia, mas nós conhecíamos. Eles conheciam, porque ele estava com eles e estaria neles. Meu irmão, sabe, Jesus aqui na terra era bênção demais. Glória a Deus. Mas eu acho interessante lá em João capítulo 6, quando Jesus ele atravessa a margem do rio, sabe o que a multidão faz? Vai atravessar o rio também. Por quê? Para se encontrar com Jesus. Quem queria se encontrar com Jesus tinha que estar lá onde Jesus estava. Tinha que estar andando, seguindo ele fisicamente. Mas sabe qual é a boa notícia? É que o Espírito Santo, que é como Jesus, está aqui com a gente. E sabe qual é a outra boa notícia? Ele está lá no discipulado, ensinando as pessoas. E ele está lá na China, falando aos corações do mesmo jeito. O Espírito Santo agora ele habita em nós. Ele está dentro de nós e ele é o próprio Deus. Lá em Efésios capítulo 1, Efésios no capítulo 1, no versículo 13, diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. É interessante que Paulo aqui ele vem falando sobre a obra de Cristo, sobre nós termos sido feitos herdeiros em Cristo das promessas de Deus, e ele cita aqui nesse trabalho, nesse processo de redenção, o Espírito Santo, o penhor da nossa herança, a nossa garantia. A garantia de quê? De que ele vai vir nos buscar de novo, de que nós vamos nos encontrar com ele. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós. E sabe quem é que está em nós? É o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo não é um espírito especial. Não é um espírito destacado ou mais poderoso que os outros espíritos. O Espírito Santo é o próprio Deus. A gente vê o trabalho em conjunto mesmo da Trindade atuando no próximo processo de redenção. Lá em Tito, capítulo 3. Tito, no capítulo 3, no versículo 5. Tito 3, no versículo 5. Vamos ler a partir do versículo 4. Diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Perceba que o Espírito Santo está atuando em nós, na nossa salvação. Nós fomos lavados e regenerados pelo lavar do Espírito Santo. Quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, ali nós somos salvos pelo sangue de Cristo, mas o Espírito Santo ele vem habitar dentro de nós. E ele nos transforma, ele nos santifica, ele nos guia de fato a toda a verdade. Por isso Romanos 8 ele vai dizer, os filhos de Deus eles são guiados pelo Espírito de Deus, porque quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, ele diz que nós não recebemos o Espírito do mundo, nós recebemos o Espírito de Deus, para que nós conheçamos o que nos foi dado gratuitamente. Nós recebemos o Espírito do próprio Deus em nossas vidas, porque ele é o próprio Deus. Lá em João no capítulo 14, João capítulo 14, no versículo 16, ele diz assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis,
porque Ele habita convosco e estará em vós. É interessante a gente observar aqui, porque Jesus, quando Ele fala aqui sobre o outro Consolador, e aqui o Consolador é a famosa palavra Paracleto, o ajudador, aquele que está mesmo para andar ao nosso lado, nos auxiliando, o nosso advogado, nosso intercessor, Ele fala sobre outro. Se Ele está falando sobre outro, é porque já existia um. E lá em 1 João, no capítulo 2, no versículo 1, a gente consegue até ver, deixa eu só abrir aqui, 1 João capítulo 2, a partir do versículo 1 ele diz, 1 João capítulo 2, versículo 1, ele diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E aqui esse advogado é justamente o nosso Paracleto. Do mesmo jeito que Jesus era o nosso Paracleto, o nosso ajudador, o nosso intercessor, Ele manda para nós agora outro. Esse outro é de fato da mesma natureza. Assim como Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus, o Espírito Santo que está em nós, Ele também é Deus. E sabe, eu não estou dizendo isso aqui para você entrar numa paranoia, que eu tenho um tempo da minha vida que já entrei também, já vi outras pessoas, eita, então o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, então eu tenho que falar com os três, porque eles vão ficar com ciúme um do outro, né? Se eu só falar com Jesus, se não falar com o Espírito Santo. Isso não existe, amém? Não existe divisão, nem intriga, nem competição entre a Trindade. Eles atuam perfeitamente um com o outro. Mas precisamos ter consciência daquele que está conosco nessa dispensação. Nós estamos, de fato, na dispensação da graça do Espírito Santo, que Ele habita em nós. E os apóstolos, os discípulos, eles eram conscientes da atuação e da cooperação do Espírito Santo sobre a vida deles. Lá em Atos, no capítulo 15, no versículo 28, Atos 15, no versículo 28, diz assim: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo, além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais focados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem, se vos guardares. Saúde. É interessante aqui, nessa passagem, porque os apóstolos estavam precisando mandar recomendações para os gentios. Os gentios agora tinham se convertido, o povo que não era judeu, se converteu ao evangelho, e aí começou a polêmica entre os judeus. E aí, quais mandamentos eles devem seguir? E aí, dentro dessa decisão, como decidir agora? Não tem mais Jesus agora do nosso lado para dizer o que é e o que não é. Aí eles mandam a carta, e a carta diz: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Perceba que eles entendiam que a palavra do Espírito Santo era a palavra válida, era a palavra do próprio Deus. Mas mais maravilhoso do que eles saberem disso, é eles saberem que, primeiro, eles podiam ter certeza de qual era a vontade do Espírito Santo. Perceba que eles não estão na dúvida. Eles estão convictos aqui: ei, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Eles sabiam que eles podiam ter certeza que o Espírito Santo estava guiando eles e que a vontade do Espírito Santo poderia ser conhecida. Às vezes a gente vive a nossa vida sem saber será que o Espírito Santo pode mesmo me guiar a respeito disso? Será que eu posso mesmo saber qual é a vontade de Deus? É o famoso se Deus quiser, né? Não é pecado você dizer se Deus quiser, amém? Também não vamos ir no outro extremo, né? Quando você diz assim, não, se Deus quiser, porque você ainda não conheceu a vontade de Deus. Mas sabe qual é a boa notícia? É que você pode conhecer. A maravilha é que você não precisa ficar no, eita, se Deus quiser. É que você pode dizer, rapaz, eu posso conhecer se Deus quer. Porque o Espírito Santo é uma pessoa e é o próprio Deus que habita dentro de mim e de você. O Espírito Santo não está com um joguinho tentando esconder as coisas da gente, não, meu irmão. O Espírito Santo está aqui para nos ensinar todas as coisas, para nos guiar a toda verdade. O Espírito Santo aqui não está para nos trazer confusão, ele está para ser o nosso consolador, o nosso ajudador. Eu acho interessante que nesse livro também, de Rick Renner, ele fala que consolo varia de pessoa para pessoa, porque cada pessoa que está passando uma necessidade, ele precisa de um consolo diferente. Você consegue entender? Se alguém está
com falta material, física, aquilo que vai consolar ela é diferente de alguém que está em luto. E o Espírito Santo é o nosso Consolador Supremo. Ele sabe como nos ajudar em todas as coisas. E, de fato, essa é uma característica do Espírito Santo, que a gente vai ver já já. Mas o que eu quero destacar primeiro é que ele fala que ele é o Espírito da verdade. E que isso fique bem cravado no nosso coração. Deus, ele não está aqui para nos enganar. Deus não está aqui para esconder as coisas da gente. Pelo contrário, o Evangelho ele foi criado para ser entendido, para ser compreendido. Quando a Bíblia ela foi escrita numa linguagem popular, numa linguagem que as pessoas compreendessem. Quando Jesus está no seu ministério, certa vez ele exulta e dá glória a Deus e diz: Deus, eu te dou graça, porque você ocultou isso dos grandes e revelou aos pequenos. Deus ele não está aqui para esconder as verdades de nós. Pelo contrário, é maravilhoso ver que Jesus, no final perto da sua ida à cruz, ele vira para os discípulos e diz: Ei, já não vos chamo de servos, mas agora eu vos chamo de amigos. Por quê? Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Jesus ele quer que os discípulos entendam o que é que ele está fazendo, o que ele vai fazer. A vontade dele é que nós o conheçamos. Deus não nos criou para sermos estranhos a ele, para apenas sabermos que Deus existe. Existe uma crença de que Deus criou o mundo, todas as coisas e abandonou o mundo. Mas nós não cremos num Deus impessoal. Nós cremos num Deus que se importa conosco. Eu acho maravilhoso no Salmo 8, quando o salmista pergunta: quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Quem somos nós, meu irmão, para que Deus se lembre? Mas sabe qual é a maravilha? É que a Bíblia diz que pode até uma mãe esquecer do filho que amamenta. Mas Deus não vai se esquecer de nós. E Jesus olha para os discípulos e diz: ei, eu não estou indo para abandonar vocês não estou deixando vocês órfãos não. Eu vou mandar outro. A gente não precisa andar aqui na expectativa simplesmente do encontro com Cristo. Vamos andar na expectativa, amém? Glória a Deus, aleluia. Nós não precisamos andar aqui tristes porque nós não tivemos o privilégio de andar com Jesus aqui na terra. Nós podemos andar aqui exultantes e alegres, porque nós temos a comunhão do Espírito Santo para os nossos dias. Você consegue me entender? Esse relacionamento ele é construído mesmo em fé, vida de oração, vida de palavra. Às vezes a gente acha que é um chamado especial para algumas pessoas. Algumas pessoas foram chamadas para uma vida de comunhão mesmo com Deus, né? Fulano tem uma vida tão íntima com Deus, né? Deus tem os seus... Deus escolheu a todos, meu irmão. Deus chamou a todos à comunhão. Eu gosto quando o pastor João Roberto ele diz que Deus tem medida cheia para todo mundo. Deus não tem medida em parte, não. Que bênção, né? Sobre a vida do pastor Júnior. Deus depositou sobre ele uma intimidade que não para outros, porque ele é mais especial. Deus ele não faz exceção de pessoas. Deus está disponível para mim e para você. Do mesmo jeito, basta nós o buscarmos, basta nós o conhecermos. E a Bíblia diz que ele é o Espírito da verdade. Sabe, vivemos tempos em que existe muita mentira por aí. Existe muita falsidade, muito ensino errado. E sabe, a Bíblia de fato é a nossa base, o nosso firme fundamento. Mas sabe que o Espírito Santo também te guia sobre aquilo que é certo e aquilo que é errado? Lá em 1 João, no capítulo 2, 1 João, no capítulo 2, João capítulo 2, no versículo 27. Vamos ler 26. Que ele diz assim: 1 João 2, 26. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Aqui, de fato, nós temos a ação do Espírito Santo que nos ensina a permanecer em Cristo. Afinal de contas, o Espírito Santo é dá glória a Cristo. Cristo é o caminho para o Pai. Ninguém chega ao Pai a não ser por Cristo. É a Trindade operando e cooperando de forma perfeita. Mas perceba que ela nos ensina, meu irmão. Sabe, quando você for ler a palavra durante esse ano, talvez agora
esse ano e esteja todo mundo começando aí os seus planos de leitura, né? Ler a Bíblia em 1 mês, 3 meses, 6 meses. Eu já vi de 42 dias, já tem todo tipo. E aí sabe que você pode ler com o Espírito Santo. Pede auxílio mesmo ao Espírito Santo para compreender essa palavra. Existem ferramentas que são bênção para nossas vidas. Dicionários, comentários. Nós temos canal do YouTube na igreja, ministrações. Mas sabe quem é que entende perfeitamente a palavra de Deus? O próprio Espírito que a inspirou. E sabe sinalizar aquilo que você precisa entender. Aquilo que a palavra está revelando para nós. Ele sabe identificar ensino falso. De fato, uma das manifestações do Espírito Santo é o discernimento do Espírito, para discernir a origem daquilo que a gente está recebendo. O Espírito Santo, ele nos inspira, ele nos ensina a respeito de todas as coisas. Meu irmão, você tem um mestre por excelência, que lhe ensina a palavra de Deus, que lhe ensina a vontade de Deus, que lhe faz lembrar daquilo que Jesus ensinou. Quantas vezes a gente na nossa vida, no nosso dia a dia, precisamos de uma resposta e salta aquele versículo. O Espírito Santo nos fazendo lembrar daquilo que Jesus ensinou. Ele sabe nos ensinar na hora certa, da forma certa, como nós precisamos. O que é que nós precisamos apenas? Nos entregar esse relacionamento com Ele. Ele nos guia a toda a verdade. Que nós vemos em Atos capítulo 15, os discípulos precisam tomar uma decisão importante, eles buscaram o parecer do Espírito Santo. Como Rosana falou aqui, que nós possamos mesmo no nosso dia, tantas coisas, tantas vozes, tanta busca por resposta, meu irmão. Possamos buscar do Espírito Santo e confiar na resposta do Espírito Santo. Não sei se já passou por isso, às vezes o Espírito Santo até nos guia. Aí vem aquela inspiração, aquela resposta que foge do comum e a primeira coisa que a gente faz, isso é loucura. Não, isso aqui deixa para lá. Eu gosto quando a gente fica falando em um dos livros dele, que uma das formas de nós ficarmos mais sensíveis e abertos para ouvir a voz do Espírito Santo é obedecer com velocidade às inclinações que ele dá. Obedecer com velocidade. Eu não estou dizendo que você não vai julgar aquilo que você percebeu, amém? Você avalia, está em linha com a palavra, glória a Deus, aleluia. Mas uma vez confirmada, vamos ser rápidos em seguir a direção do Espírito Santo. Isso deixa a voz mais latente aos nossos ouvidos e impede que dúvidas cheguem ao nosso coração. Porque aí a gente começa a ponderar, quando olha já não é mais uma possibilidade. E a gente já deu lugar a tanta voz. Ou então já perdeu tempo. Eu me lembro uma vez, eu tinha uma vontade de fazer algo uma vez, de evangelizar de um jeito e tal. E aí me vinha a inclinação para fazer. E aí eu me lembro que foi uma vez, aí eu vou, não vou, não sei se eu fui um cara que na minha vida que já fiz isso, aquela inclinação para evangelizar, para falar aquilo em algum momento específico, aí vou, não vou, não vou não. Não vou não. Eu me lembro de umas vezes que acontecia e vinha no meu coração, você não vai mais poder fazer isso, você não vai ter outra oportunidade de ministrar. Eu pensava, isso é do diabo, porque, como assim eu não posso mais evangelizar? Porque eu não evangelizei hoje, eu não vou mais evangelizar? Isso não tem sentido. E a mesma coisa, e aí depois de um tempo veio clareza no meu coração. Não é que eu não vou mais fazer isso, mas é que aquela oportunidade passou. Não vai existir aquela mesma oportunidade. Não vai ter aquelas mesmas pessoas naquela mesma situação de quando Deus me inspirou para aquilo. Às vezes a gente, por não dar crédito rápido à voz de Deus, passa a oportunidade. Eu acho interessante lá em Atos capítulo 8, quando Filipe é guiado para ir para o deserto, que já é um absurdo total, ele em Samaria, a cidade em alegria por receber a Cristo, depois de ter recebido o batismo do Espírito Santo diz, vai para o deserto. Aí Filipe faz o quê? Vai para o deserto. Aí chegando lá, passa uma carruagem, aí o que é que o Espírito Santo se ajunta a essa carruagem. Vocês, Filipe disse, rapaz, me ajunta ou não? Acho que eu não vou não. Passou. Não é porque era para ir numa carruagem, é porque era para ir naquela carruagem. Você consegue me entender? É entender a voz do Espírito Santo e ser conduzido por ela, porque a voz do Espírito Santo é a verdade. O Espírito Santo não vai lhe guiar no erro, o Espírito Santo não vai lhe guiar no mau caminho. Percebeu a voz do Espírito Santo? Sigamos. E como é que eu entendo a voz do Espírito Santo? Relacionamento com ele, meu irmão. Eu acho interessante, quando a gente faz a gente fez semana passada,
um momento lá do passamento da adolescência, fizemos uma brincadeira, e aí a brincadeira, a gente vendava o pessoal, e aí botava algodão na mesa, não sei quem já passou dessa brincadeira, aí tenta pegar o algodão com uma colher e botar dentro de uma caixinha. E aí uma adolescente, ela disse assim, deixa que eu vou, porque eu sei reconhecer a voz de todo mundo aqui. Aí, sendo que a gritaria toda, foi muito bom, porque eu pegava tudo, né? Aí jogava fora da caixa. Pegava tudo e jogava fora da caixa. E se tornou a brincadeira do dia, né? Ah, ela disse que reconhecia a voz de todo mundo. Não reconheceu a voz de ninguém. Mas sabe como é que a gente reconhece a voz do povo? Passando o tempo. Passando o tempo. Passando o tempo. Passando o tempo. E aí, quanto mais tempo a gente passa, mais fácil é. Mais sensível a gente fica. E mais do que isso, a gente começa a perceber o que é que a pessoa fala e o que a pessoa não fala. Porque a gente pode até achar que é parecida a voz. Mas a gente às vezes vai dizer, não, isso não é fulano não, porque fulano não fala isso. Tenho certeza que você ouvisse uma voz parecida, aí disse assim, rapaz, essa voz é parecida com a voz do pastor Júnior. Mas se eu ouvisse falar uma imoralidade, uma coisa que é pecado, eu ia dizer, não, ouvi errado. Certamente eu ouvi errado, porque eu conheço ele. Você consegue me entender? Essa comunhão com o Espírito Santo, com a palavra, faz a gente identificar. Rapaz, isso é do Espírito Santo. Rapaz, essa inclinação para falar de Jesus, não tem como ser eu não, porque nem eu pensaria isso, eu nem quero ir. Rapaz, essa inclinação para abençoar a vida do meu irmão, eu nem estou querendo fazer isso, rapaz. Mas eu percebo. E sabe qual é o bom? É quando você obedece. Porque aí quando você obedece, você faz, não era que era o Espírito Santo mesmo? Aprendi. Aí você ouve de novo a inclinação, você obedece, você fala, rapaz, confirmou de novo. É o Espírito Santo. Da próxima vez que o Espírito Santo fala no seu coração, você faz, e quando começa assim, quando vem essa inclinação desse jeito, quando vem aquela direção, aquele pensamento, você já sabe, já estou acostumado, já sei que isso não é meu. Quem aqui nunca num culto, momento de oração, a pastora assim, vou orar pelo irmão, aí você diz, rapaz, eu já estou em 5 minutos olhando para aquela pessoa, alguma coisa diferente, sabia que era alguma coisa. Aí quando você se aproxima, você faz, vem a inspiração. Rapaz, eu sabia. Mas como é que vem isso? Comunhão, aprendizado, vida com Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, da mesma forma que a gente cresce nisso, é possível perder isso. Pela falta de comunhão. Se você já passou por um amigo seu, você passou a sua infância toda estudando com ele, vivendo com ele, eu passo muita vergonha com isso. Aí a pessoa chega e fala, oi Lucas. E quem diz que você lembra o nome? Você não lembra da onde, você não lembra quanto tempo. Já me encontrei com pessoa assim, que eu passei anos estudando. Que se no tempo a pessoa sussurrasse, eu sabia, rapaz, é fulano. Mas faz tanto tempo que eu ouvi, faz tanto tempo que eu busquei aquela pessoa, faz tanto tempo que eu tive comunhão com ela, que passa do meu lado, e eu não reconheço ela. Ela me reconhece, mas eu não. A gente pode cair nesse mesmo caso com o Espírito Santo. Já passamos por tanta intimidade com o Espírito Santo, era tão fácil ouvir a voz dele. Rapaz, bastava o Espírito Santo sussurrar. A gente já estava aqui, o Espírito Santo está dizendo. Mas a falta de comunhão com ele pode fazer o Espírito Santo passar na nossa frente. E a gente dizer, rapaz, Deus não está aqui não. Deus não está agindo não, Deus não está falando não. Fala comigo, Deus. Grita, Deus. Eu tenho isso para mim, eu quero ser tão íntimo de Deus que só basta ele sussurrar. Porque tem gente que a gente parece que só ouve se gritar. Está tão longe que a gente só vai escutar se gritar. Fala mais alto, está longe. Mas quem está perto, basta um sussurro. Você consegue me entender? O Espírito Santo, ele nos guia a toda verdade. E ele nos faz conhecer a de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, diz assim, 1 Coríntios 2, 10. Diz, mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado
gratuitamente. Eu amo essa passagem, porque olha que maravilha que o apóstolo Paulo está falando. Quem é que sabe as coisas dos homens, senão o próprio Espírito do homem? Você que sabe o que está se passando aí dentro de você, você que sabe aquilo que você quer, aquilo, as suas vontades, o seu desejo, e aquilo que você tem. Eu estou aqui ministrando, olho para a cara, todo mundo tenta entender se está dando para entender ou não, tal, mas só você sabe o que está passando. Eu posso estar aqui falando, você está aqui, rapaz, quando eu chegar em casa, eu vou fazer aquilo outro, porque você é que sabe as coisas de você mesmo. Aí diz, pronto, assim é com Deus. Quem sabe as coisas de Deus é o Espírito de Deus. E sabe qual é a boa notícia? É que nós não recebemos o Espírito do mundo. Recebemos o Espírito de Deus, que conhece as profundezas de Deus. Sabe por que ele conhece? Porque ele é o próprio Deus. Ele é o nosso Consolador. E quando a Bíblia fala sobre esse Consolador, fala de fato sobre esse nosso ajudador. Meu irmão, nós precisamos contar e buscar mesmo da ajuda do Espírito Santo nos nossos dias. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, diz que nós receberíamos poder para sermos testemunhas, quando descesse sobre nós o Espírito Santo. Lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 14, a Bíblia diz que Pedro, após ser batizado no Espírito Santo, junto com os 11, e na verdade 120 pessoas que estavam ali reunidas, todos foram batizadas, mas ele se levanta com os 11 e anuncia o Evangelho para a multidão. O mesmo Pedro que dias atrás tinha negado Jesus, agora se levanta no meio da multidão para anunciar a mensagem. O que foi que mudou? O Espírito Santo, cheio de ousadia. Em Atos capítulo 4, no versículo 8, Atos 4, no versículo 8, ele diz algo semelhante também. Ele diz assim, Atos capítulo 4, no versículo 8. Pedro e João sendo interrogados aqui por conta de uma cura que tinham realizado, ele diz, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Perceba que o que fez eles verem essa ousadia e a forma como eles recebiam está lá no versículo. No início que a gente leu, diz, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo fala que a sua pregação não constituía apenas em palavras de sabedoria humana, mas demonstrações do Espírito e de poder. Sabe, o Espírito Santo está aqui mesmo para nos auxiliar na nossa missão, na pregação do Evangelho. Ele nos capacita para sermos cheios de ousadia. Às vezes estamos tímidos, mas Paulo fala a Timóteo, ei, nós não recebemos espírito de covardia, mas de poder, de ousadia, de moderação. Nós recebemos o espírito de poder. O espírito que está sobre nós nos deixa ousados mesmo, confiantes, convictos. Sabe por quê? Porque nos lembra aquilo que Jesus falou. E uma vez que nós nos apegamos em fé àquilo que Cristo fala, nós nos enchemos de ousadia. Eu tenho certeza, meu irmão, que se alguém dissesse assim, olha, vai ali e faz tal coisa e pede alguma coisa para fulano, pede o celular de fulano, fulano pediu para mim vir pegar teu celular. Mas se um policial chega e diz assim, ei, pede o celular para fulano, você fala, ei, desculpa aí, viu, mas eu vou ter que pegar teu celular. Por quê? Ele que mandou. Quando nós entendemos o que Jesus tem para nós, a palavra dele, nós nos enchemos de ousadia. Às vezes a gente está muito tímido ainda porque não estamos convictos a respeito do Senhor. Eu aprendi isso na minha vida. Às vezes, muito tímido, muita vergonha, às vezes, de, por exemplo, louvar a Deus, de adorar a Deus no culto, de orar. Rapaz, como é que vai ser? E até entender para que está fazendo. E aí não importa mais, não importa. Não importa se a pessoa acha que eu canto afinado ou não, porque eu não canto. Não importa se a pessoa acha que eu faço careta ou não, porque eu já ouvi muita gente dizendo, Lucas, tu fazia tanta careta, saía do culto, o pessoal, rapaz, por que tu faz tanta careta? Eu não sei, mas não importa mais.
Porque é para Ele. Então não importa se a pessoa se agrada ou não. Você consegue me entender? Não estou dizendo que quem vai viver é uma vida, não importa o que ninguém diz, mas existe o zelo pelo bom testemunho e tal. Você entendeu o equilíbrio, amém? Mas é entender de quem nós recebemos e para quem nós fazemos. É diferente, nós nos enchemos de ousadia. E o Espírito Santo, de fato, ele nos enche com ousadia. Em Atos capítulo 4, eu gosto muito porque os discípulos sofreram essa ameaça por pregar o Evangelho. Eles voltam para a comunidade, eles oram. A Bíblia diz que a parede dos lugares treme e todos são cheios do Espírito Santo. E qual a consequência disso? Passam a anunciar o Evangelho com ousadia. O Espírito Santo nos enche de ousadia, meu irmão. Às vezes o que nos deixa tímidos para pregar o Evangelho é falta de estar cheio do Espírito Santo. Não sei se você já passou por um tempo na sua vida, você estava tão cheio, que só bastava alguém dizer assim, rapaz, coisa está difícil. Eu dizia, rapaz, mas com Deus é bom demais. Rapaz, estou passando por um problema, mas ora. Cheio do Espírito Santo, a gente se enche de ousadia, cheio de desejo para anunciar o Evangelho. Eu gosto lá em Atos, no capítulo 7, Atos no capítulo 7, versículo 54 diz assim, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Meu irmão, não sei se alguém teve já raiva de você ao ponto de rilhar os dentes para você. É a raiva que o pessoal estava aqui de Estevão. Rangia os dentes para Estevão de tanta raiva. Uma pessoa tivesse com tanta raiva de você, o que é que você faria? Eu creio que você ia andar em paz, mas tinham pessoas que iam querer pagar na mesma moeda, revidar do mesmo jeito, ia arranjar um jeito de novo, parece ser dois cachorros brigando, mas ele diz aqui a atitude de Estevão, 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Reação do povo, eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Estevão, cheio do Espírito Santo, viu a glória de Deus, foi apedrejado e disse, Senhor Jesus, não impute sobre eles esse pecado. Isso lembra você de alguma coisa? Lembra você de alguém que clamou assim alguma vez dizendo, Pai, não coloca sobre eles esse pecado, porque eles não sabem o que fazem. Estevão, no momento de dor, da multidão em raiva, teve a atitude como a de Jesus. Sabe por quê? A gente falando isso, Estevão, cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo nos deixa parecido com Jesus. Pedro falou com ousadia. E qual foi o testemunho deles? Rapaz, como é que eles falam com ousadia? Eles são iletrados, são incultos. Eles andaram com Jesus. Está cheio do Espírito Santo, nos faz parecer com Jesus. De fato, o Espírito Santo está aqui para nos ajudar a agradar a Deus, a não carregar essa carga só. Eu vou terminar lendo essas frases, eu amo muito esse livro, Uma Vida em Chamas, de Rick Renner. Para mim, se tem um livro que eu recomendaria, eu sempre recomendo, é esse. Eu gosto de uma parte que ele diz assim, D.L. Moody disse isso muito bem, ele disse, como é fácil trabalhar para Deus quando estamos cheios do seu Espírito. Seu serviço é tão doce, tão prazeroso. Ele não é um senhor duro. As pessoas falam sobre estar sobrecarregadas e esgotadas. Não é assim? Não é assim. É o excesso de preocupação e os cuidados que esgotam as pessoas. Por que tantos obreiros se esgotam? Não é por excesso de trabalho, mas porque houve fricção no maquinário. Ou seja, não houve óleo do Espírito suficiente. Grandes motores têm um maquinário construído de tal maneira que onde há fricção, há vazamento de óleo. E o tempo todo é bom para os cristãos ter bastante óleo. Às vezes está desgastando, sabe por quê? Falta óleo. Falta Espírito Santo. Porque quando faz, até ser apedrejado, se torna uma passagem maravilhosa.
Porque Estevão estava sendo apedrejado, meu irmão. Não era uma coisa muito agradável, não. Mas que coisa linda. Sabe por quê? O Espírito Santo. Eu anotei aqui também nesse livro, ele diz assim, D.L. Moody disse, Deus nos ordena que sejamos cheios do Espírito Santo. E se não estamos cheios, é porque estamos vivendo aquém dos nossos privilégios. Adam Murray, não sei falar esse nome. Ele diz, os homens deveriam buscar de todo o coração ser cheios do Espírito de Deus. Sem ser cheio, é totalmente impossível um cristão ou uma igreja conseguir viver ou trabalhar como Deus deseja. E a W. Tozer disse certa vez, se o Espírito Santo fosse retirado da igreja hoje, 95% do que fazemos continuaria e ninguém perceberia a diferença. Se o Espírito Santo tivesse sido retirado da igreja do Novo Testamento, 95% do que eles faziam cessaria e todos perceberiam a diferença. Eu não sei o quão preciso a gente pode dizer dessa afirmação, amém? Não tem como metificar porcentagicamente ou garantir, mas isso me faz pensar. Se da minha vida hoje eu tirar o Espírito Santo, eu não estou dizendo aqui de forma mais geral, amém? Eu sei que a gente depende do Espírito Santo para aquilo que a gente vai, para aquilo que a gente vive, da graça dele, mas se dissesse assim, a partir de hoje, tudo que envolve o Espírito Santo na minha vida foi retirado, o que é que mudaria? Será que alguém poderia tirar o Espírito Santo da nossa vida e a gente não perceberia a diferença? Não porque o Espírito Santo não faz diferença, mas porque a gente não está fazendo uso dele. Você já teve aquele objeto na sua casa que você fez, rapaz, onde é que está aquilo? Você não usa, não pega, não vai atrás, aí uma vez, quando perdido, quando você lembra, ninguém sabe onde é que está. Porque aquilo podia ter sido roubado da sua casa, mas não faria diferença. A gente não usa. Você consegue me entender? É sobre nós considerarmos e nos relacionarmos com Ele. Porque aqui não é sobre usar o Espírito Santo, é sobre ter comunhão com o Espírito Santo. Porque Ele é o próprio Deus andando com a gente. Ele é o próprio Senhor em nós. É o Espírito de Deus. Não é sobre apenas se encher como algo que eu estou pegando. É sobre esse relacionamento que nos enche de poder, de graça, para cumprirmos a vontade do Senhor. Ele é Deus. Ele é o Espírito da verdade que nos guia a toda a verdade. Ele é o nosso Consolador, que está conosco até o nosso encontro com o Senhor. Não é um tapa-buraco. Ele é, de fato, o próprio Deus para nós. Amém? Pastor Júnior. Amém. Aleluia.